Vocês estão me ouvindo bem? Ah, ótimo, Ivan. O Ivan já confirmou aqui para mim, só comunicando aqui que a gente ia entrar aqui na nossa live. Então, uma boa noite para todo mundo. Já aí começando a semana, segunda-feira, um dia que eu adoro segunda, que é quando a gente está bem produtivo, não é? Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Josi Ortiz, eu sou arquiteta, eu sou urbanista, eu sou especialista em licitações e contratações públicas. Também mestre em urbanismo, especialista em cidades inteligentes também. Então, o meu foco, eu gosto muito de atuar para o setor público, com o setor público. Então, para a nossa live de hoje, conforme eu comuniquei nos nossos canais, a gente vai estar conversando sobre diversas dúvidas, diversas perguntas que chegaram ao longo do evento, através de formulários ou de outros canais, como Instagram, WhatsApp, e também pode ser que seja uma dúvida sua ou que te esclareça alguma situação, tá bom? Então, para lembrar que, lista, porque as perguntas, muitas delas que chegaram, as respostas estão justamente lá nas 3 aulinhas, então vai valer muito a pena, tá? O conteúdo é gratuito, ainda é gratuito, então aproveita bastante. Então, para começar a nossa live hoje, é uma live de perguntas e respostas, vou trabalhar o máximo que eu conseguir dentro de um texto, tá? Então, hoje a nossa conversa ela vai ser um pouco mais diferente, né? Essa live ela vai ser uma live mais intensa, mais direta, cheia de respostas para dúvidas que eu recebi, né, de vários profissionais durante o evento. Então, eu já vou adiantar que você vai perceber que todas as perguntas têm um ponto em comum. Não existe uma fórmula mágica e nem existe um atalho. O que existe é um caminho claro, seguro e estruturado. E é isso que separa quem só sonha com grandes contratos de quem realmente assina e executa projetos no setor público. Então, atenção, eu vou entrar aqui não como fazer, porque o como exige muito mais profundidade e organização. E ele está dentro de um método completo que eu desenvolvi, chamado método ALVE, da arquitetura da licitação vencedora. E hoje o meu objetivo é abrir a sua visão para mostrar que as suas dúvidas têm sentido, mas que existe um caminho real e prático para vencer todas essas barreiras, tá? Então vamos começar. Então, uma das perguntas que mais chegou nos formulários foi: como administrar recursos de maneira certa para não ter prejuízo? Então, como orçar corretamente para que isso também não ocorra? Olha, essa dúvida ela é muito legítima, porque no mercado privado a margem costuma ser bem apertada, né? Os pagamentos costumam atrasar e muitas vezes o profissional trabalha praticamente no escuro. Então, quem trabalha de forma mais amadora, sem uma base de pesquisa, sem saber como o governo precifica, fica muito exposto a riscos se tenta caminhar sozinho. Porque no setor público a lógica é outra. Você tem preço de referência, você tem regras objetivas e contratos que permitem prever os riscos. Agora, é claro que saber se posicionar dentro dessa estrutura é o que vai fazer toda a diferença. Não é sobre chutar valores, é sobre entender o jogo, entende? Então, uma próxima pergunta que chegou foi: onde estão as pegadinhas nos editais? Olha, eu vou ser bem franca. Os editais realmente têm armadilhas, mas não só para quem sabe interpretá-las. Porque, na verdade, cada aparente pegadinha esconde uma oportunidade de vantagem competitiva. É como se o edital fosse um mapa. Quem sabe ler encontra o caminho das pedras. Quem não sabe fica completamente perdido. Deixa eu ver aqui se alguém já está fazendo alguma pergunta. Uma outra pergunta que chegou foi: posso entrar sem atestado de capacidade técnica, né? Sem a famosa CAT ou os acervos técnicos? A resposta é sim. Lá na aula 2 do evento Mapa Secreto, eu explico exatamente sobre isso, sobre você começar como consultor, consultora e fechar contratos ou parcerias com pessoas físicas e jurídicas para obter essas comprovações. Mas aqui está um ponto bem central. Isso só funciona se você souber exatamente onde colocar os pés primeiro. Porque existe uma estratégia, existe um posicionamento. Quem tenta entrar sem essa clareza geralmente se frustra no início. E tudo isso, esses passos jogadas, eu ensino tudo no Engenheiro da Licitação, que as matrículas vão abrir amanhã, tá bom? Então, olha só que interessante nessa aqui. Uma outra dúvida foi assim: Josi, como eu poderia buscar clientes nesse mercado? Ou seja, como encontrar empresas para licitar? Essa pergunta revela um ponto essencial. Porque o setor público ele não funciona como o mercado privado, onde você tem que correr atrás toda hora do cliente, depender de indicação. Porque o setor público ele é o maior contratante do país, né?
ele já está dizendo publicamente o que ele vai contratar, quando vai contratar, quanto está disposto a pagar. A questão não é procurar cliente, é estar preparado para responder quando esse cliente bate na sua porta. Então, eu sugiro que você vá até, que você somente procure os órgãos se realmente você tiver toda uma estratégia de prospecção para realizar toda essa sua apresentação. E também dentro do método ALVE tem toda essa questão, esse passo a passo para você caminhar de forma assertiva, tá bom? Inclusive aqui, vou fazer um parênteses junto a essa questão. A parte do método ALVE, ele também trabalha com a questão da consultoria. Então, você também saber prospectar seus serviços para a esfera privada, para que ela te contrate, para você atuar, né, com as licitações e contratações e fechar essa ponte entre a esfera pública e a esfera privada, tudo isso também está dentro do engenharia da licitação. Então, se você pensa, Josi, não, eu sou muito tímido, eu não quero ficar fazendo marketing nem nada, não tem problema nenhum. Né? Os editais chegam online para você, você faz toda a seleção, a análise online, e você vai estar participando dessas licitações online do seu escritório até de casa, dependendo se você trabalhar só com serviços, ok? Isso é realmente muito prático para quem está entrando no setor ou quem quer ficar mais quietinho, mais camuflado, tá? Então, aprender tudo o que você precisa para vender sem sem você precisar fazer o marketing, né? Então, sem ver aquele monte de curtidas no seu Instagram para ver se você realmente é visível, enfim, nada disso você precisa para trabalhar com o setor público. Então, você percebe que já nesse início dessas perguntas, todas elas têm um fio condutor? Elas mostram que existe insegurança, medo de errar, dúvidas legítimas, mas ao mesmo tempo todos apontam para a mesma direção. Você precisa ter clareza do caminho. E é isso que o método ALVO faz. Ele organiza todo esse processo em uma estrutura bem prática, pensada para engenheiros, arquitetos e construtores que querem atuar no setor público com segurança, integridade e obtendo resultados consistentes, não de forma amadora, tá? Que pode levar à sua quebra. E por falar em quebra, eu recebi até um comentário, um dos anúncios que eu faço, um desses anúncios que captou para vir até esse evento, dizendo que eu era mentirosa, que a empresa dele tinha quebrado, que não existe nada de segurança, enfim, começou a me esculachar de forma bem gratuita. Então eu falei para ele: olha, o governo paga. Se ele não te pagou, é porque você não teve o conhecimento necessário para entrar. Achou que você poderia seguir sozinho. Achou que você daria conta. Achou que você sabia tudo. Não foi? Fez aditivos sem estar ali validados. Não leu o contrato, precificou mal. Qual foi a razão? Eu sei que ele rebateu uma vez. Eu falei assim: você não sabe o que você está falando. Eu falei: eu sei o que eu estou falando. Você entrou nesse mercado despreparado, sem conhecimento, super altruísta, achando que poderia tudo. Então, quando se deu mal, o seu artifício foi: o governo não paga. Mentira! O governo paga direito. Josi, tem atraso? Pode ser que tenha atraso, mas você consegue descobrir quais são os clientes que mais atrasam. Você consegue saber de onde está surgindo essa verba que pode trazer mais risco para poder repassar para você. Mas antes de fazer uma licitação, esse dinheiro tem que estar, que eles chamam empenhado, esse dinheiro tem que estar guardado lá na caixinha do governo, e quando você assina esse contrato, esse dinheiro daqui está vinculado à sua pessoa física ou jurídica, não tem como passar para outra, entendeu? É impossível, é ilegal fazer qualquer contratação sem ter dinheiro assegurado, garantido. Tudo isso é feito através de um planejamento. Todo esse planejamento também eu explico no Engenharia da Licitação, para que você nunca se sinta perdido. Então, vamos passar para uma próxima questão? Vamos avançar para um grupo de perguntas agora que eu também recebi e que tocam diretamente no futuro e na carreira de cada um de vocês. Então, preste atenção. Então, uma das mais diretas foi: se de todo como é que é? Se de todo se de fato tem futuro trabalhar com engenharia civil para o setor público, se de fato tem futuro trabalhar com honestidade e possibilidade de fazer diferença para o setor público. Olha, eu quero que você preste atenção nisso. O setor público é o maior contratante do Brasil. Estamos falando de obras de escolas, hospitais, prédios inteiros, urbanização, infraestrutura, projetos de engenharia e de arquitetura que mudam a vida de comunidades inteiras. São 5.570 municípios contratando obras, serviços de engenharia e arquitetura. E ainda nós temos todos os estados, o Distrito Federal e todo o governo federal. Você consegue ver e entender a dimensão desse mercado? É gigante.
Então, é claro que tem futuro. E não é só futuro, é presente, é realidade. É questão que esse futuro não vai ser construído sozinho, nem no improviso. Ele exige que você esteja devidamente preparado para jogar com as regras certas, as cartas certas, e mais com isso, com integridade, com ética. Então, uma outra pergunta desse grupo é: como eu posso crescer nesse mercado, mesmo sem ter uma grande carteira de acervo técnico? Olha, isso é grande dúvida da maioria, né? Poucos profissionais começam com os seus acervos robustos. E o que acontece é que muitos vão desistir sem mesmo tentar, porque acham que o jogo já está perdido. Só que a lei ela abre caminhos, né? Você tem estratégias específicas para quem está começando. Eu mesmo menciono que o crescimento no setor público ele não depende só de acervo. Ele vai depender da sua visão, do seu planejamento, saber aproveitar as brechas, né, que foram feitas justamente para você se incluir, como micro e pequenas empresas, como novos escritórios, jovens engenheiros e arquitetos. E um bom caminho para começar é como consultor, quando você não tem nenhuma comprovação. Flávio, ele não achava, ele tinha certeza que não precisava de assessoria. É totalmente amador, entendeu? Quem fala governo paga é mentira. Paga, paga sim, tá? Nunca vi município, eu costumo dizer que eu nunca vi município fechando porta e indo embora e te dando calote. Eu já sofri calote na esfera privada, na pública não. Agora, você pegar e ver município, estado fechando a porta e indo embora, gente, não existe, cara. É o mais seguro para se receber. Então, um outro ponto que chegou para eu debater aqui foi como me organizar para me destacar nesse setor. Qual é o caminho certo para crescer na profissão? Olha, essa é uma pergunta fundamental, porque não se trata apenas de disputar uma licitação, tá? É sobre construir toda uma carreira sólida que te permita ser reconhecido como referência na sua área. Então, no setor público, destacar-se não é uma questão de marketing exagerado, mas de consistência. De você mostrar, através de contratos bem executados, que a sua empresa ou o seu escritório entregam resultado, qualidade e responsabilidade. Então, é assim que você vai crescer, contrato após contrato, entrega após entrega, consolidando uma reputação que ninguém pode tirar de você, a menos que você estrague tudo cometendo algum erro fatal, não é mesmo? Então, o que você deve fazer é criar todo um planejamento, uma meta de ir crescendo e ir à busca dela. Você vai ganhando experiência, vai ganhando contratos maiores ou diversificados. Por exemplo, você pode fazer uma projeção de crescimento de 30% em 2 anos de forma gradual e sustentável, tá bom? E com isso você ir atrás desses contratos. Então, uma outra dúvida é assim: é necessário que eu domine tudo ou apenas parcialmente uma parte do que eu estudei? É necessário investir em conhecimento específico da área que eu me formei? Olha, essa pergunta mostra a angústia de muitos profissionais. A verdade é que não existe a necessidade de dominar tudo. O que você precisa é dominar o suficiente para ser competitivo no espaço em que você quer atuar. Então, se você atua com projetos, foque nisso. Se você atua com obras, domine as outras regras. Se você foca em manutenção contínua, como manutenção predial, esteja atento às suas especificidades. Cada qual vai ter uma área de abrangência técnica e legal que deve ser explorada conforme a sua realidade de atuação, tá bom? Então, no setor público, não existe um espaço para improviso, mas também não existe exigência de ser especialista em todas as áreas, que existe a necessidade de conhecimento estratégico. E é aqui que entra a diferença entre estudar sozinho ou nem estudar de forma solta e ter um método que organiza a sua formação para te direcionar no rumo certo, tá bom? Então, assim, você percebe que todas essas novas questões mostram que existe um caminho de crescimento profissional real dentro do setor público. Só que esse caminho, ele não é linear, ele não é automático. Ele vai exigir uma clareza, uma estratégia e um método. E é exatamente isso que o método ALVE, ou da arquitetura da licitação vencedora, ele proporciona. Não é só responder às suas dúvidas, mas transformar essas respostas em uma jornada estruturada, passo a passo, para que você saiba onde está, para onde você vai e como se tornar competitivo nesse mercado bilionário que é cheio de possibilidades. Bom, então agora a gente vai falar das perguntas que, na verdade, vão resumir o que a maioria sente quando olha para esse mercado.
Então, a primeira, por onde eu começo? E essa foi a dúvida mais repetida. E olha, é natural. Porque o setor público, ele realmente parece um labirinto para quem está de fora. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Ele não é um labirinto impossível. O que falta é um mapa. O mapa, você não anda em círculos. Com o mapa certo, você enxerga as portas que estão abertas para você entrar. E por esse motivo, eu te convido, caso ainda não assistiu, a assistir às aulas do Mapa Secreto. Porque essas perguntas que eu estou trazendo aqui nessa live, tem muito conteúdo lá que te ajudará na sua jornada, na sua compreensão desse mercado. Então, a gente decidiu que essas aulas vão ficar liberadas até a próxima quinta-feira. Olha, então aproveita, para de perder tempo no Instagram e vai fazer algo de valor para a tua vida, tá? Bom, dentro do método ALV, há todo um caminho realmente estruturado passo a passo para você se encontrar e caminhar de forma assertiva sobre ele, onde você irá se sentir confiante, seguro e, principalmente, você vai aprender a se inscrever. E se você quer fazer parte da turma que começa amanhã, se você está dentro do mapa secreto, entra para o grupo VIP, porque você vai ganhar 2 presentes especiais, gratuitos, um diagnóstico individual e 3 sessões online de consultoria comigo. Eu vou traçar o seu GPS e vou ajustar a sua rota depois de cada ciclo. Então, olha, basta você clicar no grupo VIP, acessar às 7 da manhã, porque às 8 horas já acabou, expirou esses presentes exclusivos, não tem mais, tá? Porque a demanda está crescendo para mim e eu já não vou conseguir atender a todos. No próximo evento, eu não sei se eu vou conseguir nem mais deixá-los de forma gratuita, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. CART. Se o setor público não pagar, é entrar no precatório, uma hora recebe. Então, CART, muitas vezes nem precisa. Um processo administrativo mesmo ali, sabe? Ensino tudo como faz formalização, muitas vezes não precisa nem de advogado e já resolve, tá bom? Não chega nem a esse nível. Para quem trabalha com execução de obras, domínio e relacionamento com espiões. Bom, aí já é uma parte do lado privado, né? A gente aqui está atuando para venda para o setor público, para o governo. Então, primeiro a gente abre as portas, primeiro a gente entra e daí a gente executa. Então, eu decidi começar em onde eu acesso as oportunidades. Porque não adianta você saber engenharia de tráfego, não adianta você saber projeto, não adianta você ser ultra qualificado, não adianta você ser um bom orçamentista, um excelente engenheiro ambiental, trazendo aí diversos laudos, ou engenheiro civil, trazendo os laudos também de estruturas. Não adianta nada se você não sabe como ganhar essas oportunidades, como aproveitar essas oportunidades. Então, a primeira porta de acesso é a engenharia da licitação. E depois virão os outros treinamentos, mas é por aqui que a gente começa, tá? Então, vamos seguir aqui. Uma outra pergunta que chegou, e muitas vezes foi: como participar de licitações de engenharia sem ser empresa ainda? Ou seja, como pessoa física. E essa é uma dúvida muito legítima, porque muitos começam sozinhos, ainda na fase de estruturar a empresa. Então, o ponto é: existem possibilidades, mas também existem limites. O setor público valoriza a formalidade, regras claras e segurança jurídica. É isso que garante os contratos, que eles sejam firmes e que a administração tenha garantia. Por isso é preciso entender até onde você pode ir como pessoa física e quando é hora de estruturar algo maior, ok? Então, um outro ponto forte é: como vencer licitações sem possuir um acervo técnico, sem CAT, sem histórico de obras e projetos grandes? Que veio grande. Bom, essa talvez é a maior barreira psicológica de quem está começando. E eu te digo, comece como um consultor, fechando parcerias com quem já atua. Mas lembre-se que todo acervo que você possui no setor privado vale como comprovação para o setor público. Agora, se você entrar sem estratégia, sem saber onde estão essas oportunidades, aí vai ser o caminho mais curto para a frustração. Então, é aqui que a maioria desiste. E foi para evitar tudo isso é que eu criei o engenharia da licitação. Bom, teve também quem perguntou: como um arquiteto sem experiência pode disputar em igualdade com profissionais já consolidados? Esse mercado já não está saturado? Olha, essa pergunta é muito importante, porque o mercado privado, sim, ele costuma ser saturado, porque todos disputam os mesmos clientes, os mesmos pequenos projetos, os mesmos orçamentos apertados. No setor público, a disputa já é mais organizada. Ela está regida por lei.
Ela é pública, ela é transparente e, em muitos casos, até favorável para quem está começando como pessoa física, micro ou pequena empresa, porque existem regras de preferência e mecanismos de inclusão. Ou seja, você não precisa se comparar com quem já tem 20 anos de carreira, tá? Você precisa saber usar a lei a seu favor para equilibrar a sua disputa. E você consegue entrar, tá bom? Então, olha essa outra pergunta. Quais são os passos para iniciar? Olha, eu sei que você gostaria de ouvir aqui uma lista, um roteiro, item a item. Mas a verdade é que não existe uma lista que sirva para todo mundo. O que existe é um método que te mostra como transformar o seu ponto de partida em uma jornada de crescimento. Se você é estudante, é um caminho, é uma porta. Se você é recém-formado, é outra. Se você já tem experiência no mercado privado, é outra. Então, o segredo é entender o que faz sentido para o seu caso. E isso só acontece quando você aplica o método ALV, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Carta de Trabalho perguntou: o que acha das empresas que ganham licitação e depois lucram sobre aditivos aprovados por lei 30%? Não seria desonesto? Primeiro, isso não tem como acontecer. Já trabalhei muito com aditivos, tá? E eles não têm como ganhar preço 30% assim. Eu vou te explicar. Existem algumas regras para você fazer aditivos, tá bom? Então, vamos dizer, para reformas é o percentual, para construções novas é outro. E os aditivos, eles não são só aqueles que vão somando, eles também vão reduzindo. Tudo isso tem que entrar no percentual de aditivo. Aqui a gente não está falando ainda sobre a execução, tá, Kátia? A gente está falando sobre quebrar as barreiras para ganhar uma licitação. Mas respondendo rapidinho, não tem como faturar tanto porque existem regras, existem leis. O preço que está orçado lá na planilha é o preço que ele ganha a planilha, é o preço que ele vai estar vendendo, não tem como mudar esse preço. E quando você tem o edital, você tem todas as regras de onde esses preços virão, de qual planilha virá. Se é SINAP, se é Cicro, se é uma outra municipal, estadual, entendeu? E quando não é, são cotações de mercado, não é uma cotação única. Então, esquece isso, balela. Se for isso, é falcatrua e pode denunciar, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. E para fechar, bom, toda essa parte desse conjunto, uma pergunta que eu achei muito simbólica. Eu sendo jovem estudante de engenharia, ainda em formação, eu consigo começar? O que poderia me poupar do fracasso? Olha, eu digo com toda essa segurança para você, sim, você pode começar. Que a lei não fecha portas para você só porque você ainda está na graduação. Mas o que vai te poupar do fracasso é, por exemplo, você não esperar a hora certa cair do céu. É ter clareza, é saber onde entrar, é entender que cada etapa da sua vida profissional pode ser aproveitada para construir o seu acervo, a sua experiência e a sua reputação. Então, inicie logo como uma consultora. Já vai aprendendo a lógica desse mercado. Feche parcerias de projetos quando se formar com seus clientes e demais profissionais, principalmente os verdadeiramente capacitados para atuar nesse setor. E juro, esse era o caminho que eu gostaria de ter aprendido quando eu ainda estava na universidade. Porque eu não sabia começar. E se o tempo voltasse, ai, ai. Então é por isso que eu tô aqui para te ajudar, tá? E o tempo voa, não desperdice o seu tempo, tá bom? Se você quer atuar com segurança, assertividade, um bom caminho para você começar, sem depender de setor privado, é o setor público. Setor público não depende de pandemia, setor público tem que funcionar em pandemia, a sociedade ela tem que funcionar, setor privado fecha. Setor privado tem problemas graves, às vezes econômicos, o setor público ainda te mantém. Pode ser que não chova aquela quantidade de serviços de obras, mas te mantém, tá? Então, eu sou apaixonada por esse setor, tudo que você trouxer, realmente eu vou estar aqui colocando sempre adornos nele, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas. Não. Então, você percebe como tudo está voltando para o mesmo ponto? As dúvidas, elas são diferentes, mas a raiz é sempre a mesma. A falta de clareza, a falta de direcionamento, a falta de um mapa. E é exatamente isso que eu organizei lá no Método ALV, um caminho que pega você do ponto A, em que você está, e te mostra como avançar passo a passo, até estar pronto para disputar e vencer no setor público.
Isso está bem definido na aula 3. Então, bom, agora vamos para as perguntas que tratam de crescimento, de escalar, de conquistar mais espaço nesse mercado. E uma das perguntas que me chamou bastante atenção foi: como posso começar a crescer nesse mercado, seja na prestação de serviços ou de forma empreendedora, mesmo sem ter uma boa carteira de acervo técnico? Olha, essa dúvida ela é muito inteligente, porque ela mostra que você não está pensando só em entrar, mas em se manter e crescer nesse mercado. E crescer nesse mercado não significa depender apenas de grandes obras. Crescer pode ser ampliar a sua atuação em serviços especializados, pode ser abrir um espaço em projetos, pode ser conquistar contratos menores e que juntos eles vão construir um faturamento sólido. Então o segredo não é ter uma carteira cheia logo de início. O segredo é você construir uma consistência e saber transformar cada contrato em degrau para o próximo. Então, uma outra dúvida desse bloco foi: existe mercado para projetos complementares, para consultorias, para serviços como ISS de obras, averbações e registros em cartórios? INSS. E a resposta é: olha assim, o setor público contrata muito mais do que obras de grande porte. Ele precisa de projetos de arquitetura, de cálculos estruturais, de consultorias técnicas, de serviços, de fiscalização, e que muitos profissionais nem imaginam que podem ser contratados. Todos os tipos de engenharia. Só que, novamente, a questão não é se existe mercado, é como você se posiciona para esse mercado, para ele te enxergar. Isso só acontece quando você vai dominar as rédeas, quando você entende como funcionam os editais, a organização, a estratégia, a atuação. Então, uma pergunta que também apareceu aqui foi: dá para trabalhar sozinho ou eu preciso contratar pessoas? Olha, essa dúvida ela é crucial, porque muitos acreditam que só grandes empresas têm vez. Mas a realidade é que micro e pequenas empresas, escritórios individuais, né, pessoas físicas e até os profissionais autônomos, ele tem espaço. O ponto é saber em que tipo de contrato você pode entrar sozinho e em quais momentos será necessário formar equipe ou parceria. Esse equilíbrio é que vai permitir você escalar de forma sustentável, sem dar passos maiores que a sua perna, tá? É o seu planejamento. Bom, e mais uma pergunta desse bloco foi: como identificar uma licitação já direcionada? Como ser assertivo na proposta e na concorrência? Essa é uma preocupação legítima, porque o medo de disputar de algo arrumado é real. Mas a verdade é que a lei traz todos os instrumentos para dar transparência e competitividade. O problema é que sem conhecimento você pode cair em editais mal feitos ou direcionados. Então, ser assertivo significa saber direcionar quando vale a pena entrar e quando é melhor não desperdiçar tempo e recurso. Isso não tem a ver com carta marcada não, tá? Tem a ver com a qualidade do material que você está analisando e entre outros parâmetros. Então, essa leitura estratégica é um dos pilares mais fortes do método ALF. Bom, você percebe que em todas essas perguntas, a resposta nunca está em uma dica solta. Não existe um truque rápido, existe um método. É exatamente por isso que eu criei o método ALV, para que profissionais como você, engenheiros, arquitetos e construtores, possam ter clareza, organização e uma estratégia de atuação, para que você pare de se sentir perdido e seguro e comece a atuar de forma profissional e íntegra no setor público. Então, o método ALV não é uma teoria, ele é prática. Ele mostra o caminho do ponto A até o contrato assinado, ponto B. Ele responde às suas perguntas dentro de uma estrutura que faz todo sentido. É isso que transforma dúvidas em resultados. É isso que separa quem fica só olhando de quem decide construir carreira no maior mercado contratante do país. Não é uma questão de pegar, colocar igual muitos advogados fazem, coloca a lei lá e sai lendo artigo te explicando. Não tem nada a ver. Ele é técnica. Você já chega sabendo cadastrar, como chegar dos funis ali das contratações no seu e-mail de graça. Você não paga ferramenta de pesquisa para isso. Um monte de gente paga ferramenta sem saber que consegue configurar tudo isso para receber de forma gratuita. Só com isso já pagou o curso em um ano. Entende? Então, vale a pena. Ali está todo o meu lado profissional e todo o meu carinho, passo a passo, com planilhas, checklist, tudo pronto.
Então, o que eu quero que você entenda é que o que eu mostrei hoje é só uma amostra, tá? É um convite para você enxergar que todas essas dúvidas, elas têm solução. Mas a solução real está dentro do método ALF. Porque ele foi desenhado para que você não apenas tenha resposta, mas que saiba aplicá-la no momento certo, do jeito certo e de forma a construir toda uma trajetória sólida. Então, se você realmente quer sair do campo das dúvidas e finalmente entrar para o grupo de profissionais que estão vencendo no setor público, o próximo passo é estar comigo no Engenharia da Licitação, onde eu ensino o método ALV em profundidade, tá? Então, antes de encerrar, deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Ainda não. Então, antes de encerrar, eu quero falar algo que vai além da técnica, algo além da lei, além das estratégias. Se você está aqui até agora, é porque dentro de você já existe um chamado, um desejo legítimo de construir algo maior. Então, não é apenas só sobre contratos, é sobre deixar a sua marca. É sobre olhar para trás daqui a alguns anos e sentir orgulho, dizer, puxa, eu fiz parte da construção dessa escola, ajudei a erguer aquele hospital. Eu participei de algo que vai servir milhares de pessoas e que você também pode ajudar. Então, é viver melhor, é cumprir a missão. Então, isso é muito maior do que dinheiro, isso é um propósito. É alinhar a sua profissão ao serviço público de verdade. E eu quero que você entenda uma coisa. Talvez não tenha sido por acaso que você chegou até aqui. Porque a vida tem muitas formas sutis de nos mostrar quando estamos prontos para o próximo passo. E talvez essa seja a sua hora. Por isso eu criei o grupo VIP. Ele não é só mais um grupo, ele é um espaço reservado para os que estão decididos a transformar desejo em ação. E lá dentro você terá acesso ao link de inscrição uma hora antes de qualquer link geral, que começa às 8. Isso vai te dar acesso a 2 presentes exclusivos, que é o diagnóstico individual e as 3 sessões de consultoria comigo, que nada mais é do que eu desenhar o seu caminho no GPS e ajustar nas 3 sessões, conforme for evoluindo a sua caminhada. Então, trata-se de um acompanhamento direto para acompanhar a sua jornada no setor público de forma segura, de forma íntegra. Mas atenção, preste atenção, esse acesso ele só vai até às 7h59, porque a vida também não espera, né? E as oportunidades também não. Então, amanhã, às 8 horas, ele expira e seguem os outros presentes fornecidos dentro do mapa secreto. Então, se você sentiu que é a hora de você entrar para esse mercado, então entra no grupo VIP, garanta o seu lugar e vem comigo para dar o próximo passo dentro do método ALF. Esse é o caminho para transformar o seu sonho em realidade, o seu desejo em conquista e profissão no seu legado. Então, eu vou estar te esperando lá, tá? Parabéns por ter ficado até aqui. Então, isso demonstra o seu comprometimento, a sua jornada. Então, fica com Deus. Nós não tivemos outras perguntas nesses últimos minutos. E a gente se vê na próxima live, terça-feira, tá bom? Então, até lá!